Abra sua Bíblia em Salmos, de número 91. Salmos de número 91. Nós estamos falando ainda sobre descansar em Deus. Falamos sobre descanso como possibilidade de recomeços. No domingo falamos sobre descanso como lugar de espiritualidade. E esse salmo, ele é interessante porque é a possibilidade de desfrutarmos desse descanso em Deus. Deus que se torna descanso para aqueles que descansam nele. Salmo de número 91. Salmo não tem capítulo, Salmo só tem versículo. Então é número 91 a partir do versículo 1. O livro de Salmos, na verdade, é um conjunto, de canções. É tido como inário. Então esse negócio de inário não é novo. É uma canção, um poema, provavelmente escrito por Moisés e adicionado por Davi nesse livro. E é um salmo que ele é muito interessante, porque no imaginário religioso, algumas pessoas acreditam, e você deve conhecer alguém, e se você é esse alguém que está aqui ou em casa, não precisa se preocupar, mas existem pessoas que no seu imaginário religioso acreditam que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 vai espantar os males do ambiente. Acredito que você já deve ter visto isso, Entrado em uma casa que tinha lá um altar, uma mesa, um púlpito desse, com a Bíblia aberta no Salmo 91, inclusive uma Bíblia com letras grandes. Normalmente é assim. Só que o fato, queridos, é que o Salmo 91, assim como toda a Bíblia, não funciona como amuleto. A Bíblia, ela contém histórias e falas que nós extraímos o sentido, os princípios e as ordenanças para a aplicação na nossa vida. Então de nada adianta ter a Bíblia aberta no Salmo 91 se nós não temos esse compromisso de vida com Deus, de extrair do texto princípios para a aplicação em nossa vida. E no Salmo 91, primeiro versículo 1 e 2: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ou esconderijo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso. 2: pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ou do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Descansar em Deus exige fé. Exige fé. Não fé no sentido de crença. Não fé no sentido de crer que existe um Deus todo-poderoso que está fazendo alguma coisa. Mas fé na perspectiva de conhecimento acerca desse Deus. Normalmente, quando falamos de fé, temos uma tendência natural de pensar a fé como crença. E fé está para além de crença. O apóstolo Tiago, inclusive, vai ser bem duro quando ele fala: você crê? Até os demônios creem, estremecem, mas não obedecem. Então
descansar em Deus tem que ser uma escolha consciente de quem conhece Deus. Conhecer a Deus. Fé está intimamente atrelado ao conhecimento de Deus, mas não é um conhecimento apenas de capacidade cognitiva ou de conceitos. É conhecer no aspecto de saber como esse Deus age. Deixa eu lhe dar um exemplo. Davi. Todo mundo estava com medo de Golias. Davi, provavelmente altura mediana. Algumas pessoas costumam dizer que ele era pequeno, porque a armadura de Saul não deu nele, mas isso não é um fato. O problema é que Saul era maior que todo mundo no reino, segundo a história. Mas Davi olha para o Golias, você conhece essa história, e ele diz assim, ó: o que este incircunciso está querendo, se levantando contra o Deus vivo? O que Davi está dizendo é que o Golias, o gigante, por ser incircunciso, não tem aliança com Deus. Logo, se ele não tem aliança com Deus, e Deus prometeu estar com aqueles que ele tem aliança, então a vitória era certa. Davi não vai de supetão, na crença de que se ele entrar na batalha, Deus vai tomar o lugar dele e vencer. Não, Davi vai consciente de que de um lado estava alguém que não tem aliança com Deus porque era incircunciso, e do outro lado estava alguém que tinha aliança com Deus. Então fé está intimamente ligado ao conhecimento que você tem de Deus, aquilo que Ele fez, está fazendo e fará na sua vida. Então descansar em Deus é uma atitude de fé. E o versículo 1 e 2 está falando de um discurso do escritor com relação a Deus. Ele está afirmando a respeito de alguém que tem em Deus o seu esconderijo. Ele está ensinando princípios por meio do Salmo, no versículo 1 e 2, dizendo: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa. E essa pessoa que habita no abrigo do Altíssimo, declara, ela fala. E eu tenho chamado a atenção esses dias para que você preste atenção nisso, porque você precisa falar. Os discursos estão aí sendo distribuídos, que entram no nosso ouvido, muitas vezes acham morada na nossa mente, no nosso coração, e geram frutos que não são de justiça. Porém, o salmista está dizendo: aquele que está no abrigo do Altíssimo fala, ele profere, ele tem um discurso acerca disso. Qual é o discurso daqueles que descansam, que têm fé em Deus? O versículo 2: Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, o Deus em quem confio. E o restante do salmo, depois de falar isso de forma consciente, ele vai entregar motivos porque essa pessoa tem certeza disso. Então, se alguém te questionar, por que você descansa em Deus? Por que você está no abrigo do Altíssimo? Porque a sombra do Onipotente é o seu lugar. Por que você diz que Ele é o seu refúgio? O salmista vai contar a história dele. Cabe a nós contarmos a nossa. E qual o desafio? Olharmos para a nossa vida e percebermos como Deus está agindo e cuidando de nós. Tem uma dificuldade que é muito comum das pessoas entenderem como Deus fala. E aí é um questionamento que é comum: como eu vou saber que Deus está falando comigo? Primeiro, o cabeça rachada não fala comigo. Já tem mais ou menos uns 33 anos que a gente cortou relação. Então normalmente quem fala comigo é o pai.
E o maior caminho para ouvirmos a voz de Deus é a sua história de vida. Note bem, Deus pode falar com você com voz de trovão? Pode. De repente você é até da turma que quando troveja, começa a pedir perdão a Deus por tudo que é pecado, porque já fica tenso, né? Mas normalmente, queridos, Deus fala por meio da vida. Você é daqueles que abre a Bíblia, fecha o olho, bota o dedo e diz: Deus vai me falar agora? Não tem nada de errado nisso. Deus pode falar também assim, mas não é comum. Não é comum, porque Deus usa a sua história para falar com você. Deus usa pessoas ao seu redor. Deus usa a própria criação para falar a respeito dele com você. E o salmista, consciente de que Deus é o refúgio dele, ele começa a dizer o porquê, quais são os argumentos. O primeiro argumento vai do versículo 9 até o 13. Perdão, do versículo 3 até o 8. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sobre as tuas asas encontrará refúgio. A fidelidade dele será como escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Primeira coisa que ele está dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo confia. Alguém que descansa no Senhor é alguém que tem o exercício da confiança. Por quê? Por tudo isso. Porque alguém que percebe na sua vida cotidiana o cuidado e a misericórdia de Deus. Deixa eu te dar alguns exemplos bem simples. Aliás, não vou dar o exemplo, só vou chamar a sua atenção. Quantas vezes você esqueceu de fazer algo importante e saiu e voltou e estava o cuidado de Deus imperando? Normalmente quando se esquece alguma coisa na rua, dentro de casa. Uma vez eu esqueci o documento do carro. Morávamos na ilha de Taparica. Documento do carro, a chave, minha carteira. Foram essas três em cima do carro, no meio da feira. Fui fazer toda a feira, voltei, e quando eu cheguei no carro que eu dei conta que estava lá em cima. Então são os cuidados de Deus. Eu estou lhe dando um exemplo bem simples, porque é isso que o salmista está chamando a atenção. Ao invés de buscar respostas sobrenaturais, olhe a vida ao seu redor, se desdobrando, e Deus cuidando de você. Por isso, ele está dizendo: quem fala essas coisas, que Deus é o refúgio, fortaleza, que é o descanso, é porque é alguém que confia em Deus. Deus se torna o descanso para aqueles que confiam. E confiar é um desafio, porque nós temos a tendência de entregar coisas nas mãos de Deus e meia hora depois tomar, dizer: ó Deus, dá aqui, vou tentar resolver do meu jeito. E o salmista está chamando a atenção para isso. Ele está dando o primeiro argumento: porque Deus é o meu refúgio, porque eu aprendi a confiar nele olhando para os livramentos. Segundo argumento vai do versículo 9 até o 13, ele vai falar acerca de triunfos. Versículo 9: se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos lhe dará ordem ao seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos.
Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, eu o protegerei. E a serpente, eu já entrei no 14. Eu quero lhe chamar a atenção para o versículo 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Olhe como é uma decisão. É uma decisão. Você pode ter 30 anos de evangelho. Você pode frequentar todos os cultos, ser dizimista, ofertante fiel. Você pode ser uma pessoa que não perde as programações da igreja. Mas se você, de forma intencional, não fizer ou não disser que o Senhor é o seu refúgio, não faz sentido. Você precisa, de forma intencional, decidir que no Senhor está o seu descanso, que não são os seus recursos, porque a vida já lhe mostrou que os seus recursos, em alguns momentos, não valem nada, porque a história já lhe mostrou que nem tudo que você tem supre todas as suas necessidades. Porque de fato quem descansa no Senhor, o salmista está chamando a atenção, é alguém que triunfa. E quem é esse alguém que triunfa? Alguém que decidiu, que de forma consciente escolheu fazer do Senhor o seu refúgio e fortaleza, o seu escudo, a sua proteção. Independente das notícias, e ultimamente não tem sido boas. Nós temos muita gente aqui da congregação que está enfermo, gripe, Covid. Mas precisamos descansar em Deus. E acredite, esse texto aqui, até o diabo conhece. Inclusive, em Lucas capítulo 4, quando Jesus é conduzido ao deserto, e que vem aquelas tentações, lembram? Que ele fala, suba, se jogue, que os anjos lhe dará ordem. Ele está usando esse salmo aqui, 91, só que de forma distorcida. Então, de forma intencional, você precisa se apropriar desse texto, não literalmente do que está escrito, porque não desconsidere o fato de que esse texto foi escrito há muitos anos atrás, em uma cultura diferente, mas tem princípios aqui para a nossa vida. Faça do Senhor o seu refúgio. E quem encontra argumentos nisso, existe promessa de fidelidade, e ele fecha o Salmo 91 com essa promessa de fidelidade da parte de Deus. Então, se ele falou até agora Deus fala para ele, a partir do versículo 14: porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele chamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. A condição para se apropriar dessa fidelidade é simples, versículo 14: porque ele me ama. Essa expressão é apegar-se a Deus, e amar a Deus está para além de sentimentos.
Quem confia, quem descansa no Senhor, é porque o ama e descansa em sua fidelidade. É um amor que está para além de palavras e sentimentos, e é expresso nas nossas atitudes, como alguém que confia em Deus, como alguém que descansa no Senhor. O único cuidado que nós precisamos ter ao lermos esse salmo, não é que ele está nos isentando das adversidades da vida, de forma alguma. A gente não pode ler um texto na Bíblia desconsiderando todo o enredo que a Bíblia traz. Em Romanos capítulo 8, 28, é possível aí? Romanos 8, 28. Nós acabamos de cantar inclusive uma canção que fala acerca desse texto. Romanos capítulo 8, versículo 28. Olha lá. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em sua Bíblia provavelmente está assim: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente. Eu gosto dessa tradução. Esse juntamente aí é perfeito, porque a Bíblia não romantiza os sofrimentos da vida. Tem coisas na nossa vida que são ruins mesmo, são difíceis mesmo, são complicadas mesmo. A adversidade chega. Acabamos de falar aqui que tem membros da congregação que estão enfermos. A Bíblia não está, o Salmo 91 não está isentando. Está entendendo por que é que abrir a Bíblia em casa, no Salmo 91, e colocar em um púlpito, uma mesa, simplesmente para que ela aberta, como um amuleto, funcione de proteção, não adianta, porque a Bíblia não está isentando necessidades. Nós acabamos de ler isso. Todas as coisas cooperam juntamente, boas ou ruins, estão juntas, cooperando para aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida, para a forma como Deus está conduzindo a nossa história, para a glória dEle. Precisamos estar conscientes que Deus nem sempre nos livrará da adversidade, mas com certeza nos livrará na adversidade. Então o desafio não é se Deus vai curar, o desafio é se Ele não curar. Nós entendemos, amadurecemos com isso, avançamos, mas nem por isso deixamos de descansar no Senhor. Então quem descansa à sombra do Altíssimo é alguém que pode bater no peito e recitar o versículo 2, porque escolheu descansar à sombra do Altíssimo, porque como expressão de fé, escolheu fazer do Senhor o seu refúgio. Então olha a sua vida, a sua história, tudo que está acontecendo. Deus é o seu refúgio se está tudo bem. Deus é o seu refúgio se nada vai bem. Descansa nele. O descanso do Senhor, esse abrigo do Senhor, essa proteção, é o lugar que você entra à sombra do Altíssimo e Ele renova as suas forças e sai com você para viver a vida. E à medida que ela vai se desdobrando, você vai amadurecendo como cristão e entendendo que tudo está cooperando juntamente para o bem. Deus está conduzindo a nossa história. O ano não vai ser diferente se a nossa decisão não for diferente. Então assuma de forma intencional esse compromisso de fazer do Senhor o seu refúgio. E um exercício bem prático para isso
começa a pensar na sua vida. Quais são as áreas que você tem feito? Os recursos, às vezes materiais, preocupações e ansiedades, como refúgio e não o Senhor. Mas tem que ser intencional. Fale. Olhe, nessa área, Deus não está sendo o meu refúgio. Essa área da minha vida, de meus sentimentos, dos meus relacionamentos, das minhas finanças, da minha forma de pensar, da minha forma de agir com alguém, Deus não está sendo o meu refúgio. No meu trabalho, nas minhas escolhas, eu não estou descansando em Deus. Eu estou seguro naquilo que eu possuo. Está errado, eu preciso recuar e de forma intencional falar: Deus é o meu refúgio nessa área da minha vida, por isso eu descansarei nele. E assim como o salmista, encontre na sua história motivos para validar isso, porque o cabeça rachada vem, e ele vem e fala, e eu vou lhe dizer, quando ele não vem, ele manda secretários, e fala, e atinge. E quando a sua mente está blindada por princípios do Evangelho de Cristo, você fala também, você põe para fora, porque a fé vem pelo e ouvir a palavra. Então fale, o discurso, a fala é quem promove transformação. Então você fala: na minha vida, em tais áreas, Deus não está sendo o meu descanso, e eu preciso de forma intencional colocar essas áreas da minha história nesse esconderijo, nessa proteção do Altíssimo. Tá bom? Fica nervoso não, fica chateado não. Entrega a Papai do Céu. Só não espere que Ele vai lhe dar a vitória na mão. Isso é discurso, isso é falácia. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Não, esquece isso. Esquece esse negócio. Porque Deus já vai lhe dar a sua vitória. Não, a sua vitória quem vai conquistar é você na força de Deus. É Ele quem te sustenta. Ele que te dá sabedoria. Aqueles momentos que você não sabia como resolver o problema, de repente, vem o discernimento. É o Espírito Santo, gente. Você está achando que é como? Ele está dentro de você. Para Ele falar e você ouvir, é porque Ele estaria fora. Como Ele está dentro, então Ele age de dentro para fora. E isso vai se revelando nas suas decisões, atitudes e ações na vida. Deus se revela e se expressa na vida. Então começa a ficar atento, porque Ele está aí à sua frente. Amém? Vamos orar? É mesmo, curve a sua cabeça. Deus, nos ajude a entender quais são as áreas da nossa vida que não estão nesse abrigo. Porque eu sei que tem coisas que a gente já entregou ao Senhor e tem descansado. Mas tem situações que é natural nós sairmos desse abrigo, achando que podemos resolver com o nosso braço, com a nossa força. Mas que o Teu Espírito nos lembre a cada dia, que Ele sopre em nossa mente, e que nos lembre de que é no Senhor que está o nosso esconderijo. Não o esconderijo que nos esconde da vida, dos conflitos e das adversidades, mas o esconderijo que mantém a nossa humanidade intacta enquanto vivemos os desafios à nossa frente, que nos transforma em pessoas melhores, maiores, à sua semelhança a cada dia. Por isso que o Senhor nos dê discernimento, quer seja por meio de oração, da Tua palavra, por meio de outras pessoas, que a gente aprenda a falar, a proferir palavras acerca da situação e dizer: essa área não está descansando no Senhor e eu vou entrar nesse refúgio. Nos ajude, Pai, a sermos semelhantes a Ti, como Teu Filho Jesus. Que o Teu Espírito conduza a nossa história e que o Nazareno seja o nosso exemplo de vida aqui na terra. Nos abençoe, Pai,
Quero orar também pelas pessoas que se encontram enfermas, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor não nos tiraria do mundo, mas nos livraria do mal. Que no mundo nós teríamos aflições, mas que o nosso ânimo deveria ser bom. Então nos dá esse ânimo bom, Pai, para que a gente possa enfrentar esse tempo tão difícil, e que o Senhor cure e restaure aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus.